Começamos o programa de hoje falando do acesso ao crédito, que é um dos pilares para que os produtores rurais possam investir em técnicas sustentáveis de uma produção. E uma ferramenta inédita deve ser capaz de mostrar a confiabilidade do setor para as instituições financeiras e facilitar o acesso dos agricultores e pecuaristas ao crédito. Assunto que eu falo agora ao vivo com o Marcelo Pimenta, que é Head de Agronegócio da Serasa Experian. Marcelo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece a disponibilidade. Agora, Marcelo, para começar, eu gostaria que você explicasse, para quem está nos assistindo, como é que funciona essa ferramenta que é focada em análise de crédito para o setor do agronegócio. Claro, os scores de crédito, eles são uma nota que se calcula, por meios estatísticos para saber qual é a capacidade de pagamento de um produtor rural. Então, o que a gente costuma fazer é analisar ao longo de 4, 5, 10 anos de história daquele produtor rural e entender se, dado as condições climáticas, as condições de preços e, principalmente, a capacidade de pagamento que ele mostrou nos últimos anos, qual é a probabilidade dele pagar aquele financiamento ou ter algum problema para pagar o financiamento. Essa é a nota de crédito que a gente chama de score. E com base nesse número, que é um número de 1 a 1000, um credor, que pode ser um banco, pode ser uma revenda, uma química, ele decide o quanto de valor ele pode financiar aquele produtor rural e a que taxa de juros. Entendi. Agora, o estudo revelou, que com o AgroScore as chances dos produtores conseguirem crédito, ela aumenta aí em mais de 46%, é isso mesmo? Como é que é? Exato, exato. Bom, esse foi um desenvolvimento inédito, não há outro score no mercado desenhado e vinculado e tão abrangente ao agro quanto o que foi desenvolvido. O que acontece é que muitos dos credores utilizam scores comuns, desenhados muitas vezes para consumidores urbanos, consumidores da cidade, para tomarem crédito. E não levam em consideração esses problemas que eu comentei, que pode ter um risco de produção, o risco de preços dos alimentos no futuro, o risco climático em si, fora o comportamento de pagamento. Então, quando a gente considera todas essas variáveis, considera o tamanho da terra desse produtor rural, o quanto que ele já produziu em cima dela, a gente consegue fazer uma separação muito melhor entre aqueles que conseguem pagar e aqueles que não conseguem pagar, independentemente da condição climática ou de outros tipos de restrições. Uhum. Com esse tipo de ferramenta, a gente consegue aumentar muito a capacidade. Então, vários dos produtores rurais que não conseguiriam crédito, a gente, com esse tipo de análise, com esse tipo de olhar, consegue levar mais pessoas para as faixas mais altas de crédito e, assim, facilitar que eles consigam financiar suas produções. Legal. Agora, Marcelo, nessa análise que vocês já conseguiram fazer até agora, o que foi observado em relação à faixa etária dos agricultores aí com maior salto na pontuação e no score e por quê? E só reforçando, a gente está trazendo isso em primeira mão aqui no Planeta Campo, né, Marcelo? Sim, estamos trazendo em primeira mão. Praticamente todas as faixas etárias tiveram um ganho. Então, a gente observou que é possível identificar produtores e trazer mais produtores rurais para crédito em todas as faixas etárias. Mas o que chamou a atenção foram aqueles produtores entre 18 e 22 anos e os produtores com mais de 60 anos tiveram um salto maior. Isso se dá, a gente tem algumas suposições, pelo fato de, tradicionalmente, quando você utiliza um score urbano, produtores de 18 a 25 anos estão muito ainda no início, na fase de crédito deles, e por isso não tem muita capacidade de pagamento, que não é realidade no agro. Hoje você tem produtores de 18 a 25 anos que tocam produções inteiras, que tocam fazendas, que têm uma capacidade de pagamento e que têm um compromisso de pagamento muito maior. Então, isso apareceu durante essa análise. E o outro que, em geral, na cidade, pessoas acima de 60 anos têm uma fonte de renda limitada, no agro isso é diferente. Ele conta com a sua produção, então tem uma capacidade de pagamento maior. Então, esse é o fato curioso. Houve um aumento em todas as faixas etárias e nas pontas, aquelas pessoas muito novas e aquelas pessoas mais idosas, possuem um crédito melhor quando a gente analisa nessa perspectiva do crédito rural. Entendi. Marcelo, como é que funciona essa demanda? Desculpa se você já comentou isso. Os produtores podem procurar vocês? É o mercado que procura? Como é que funciona essa mão aí?
O que acontece assim, é que grandes bancos, revendas e tradings e químicas consomem esse score para suas análises de crédito. Uhum. Então, eu posso citar aqui 4 dos 6 maiores bancos do agro, né, financiadores do agro, hoje eles ou utilizam ou estão fazendo testes com o AgroScore. Então, o produtor vai poder perceber isso nas próximas safras ao tomar financiamento. Esses bancos que utilizam o AgroScore vão ter melhor capacidade de selecionar eles, né, e de dar uma condição de pagamento melhor, uma taxa de juros melhor. Entendi. Agora, a Serasa Experian, claro, ela dispensa aí, né, apresentações e tem agora essas identificações aí na área do agro, né, essa ferramenta que a gente acabou de falar e recentemente também, aqui em São Paulo, né, num evento, a Serasa Experian lançou uma outra ferramenta que é o Score ESG para o agronegócio. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa outra ferramenta e sobre essa aproximação aí da Serasa Experian com o setor do agro. Obrigado por você estar dando a oportunidade de explicar um pouquinho, né? Porque a Serasa, há 50 anos, ela ajuda a informar e a criar condições, índices e informações para que a gente tenha um crédito melhor, né? Tanto pessoas físicas quanto das empresas. E, recentemente, 2 anos atrás, a gente resolveu lançar uma operação especializada no agronegócio, porque finalmente a gente teve condições de coletar os dados suficientes para fazer uma análise como essa que eu mostrei aqui, onde a gente consegue entender o comportamento da produção, o comportamento da terra, o comportamento do preço das commodities e o comportamento de pagamento do produtor numa única nota. Tá? Dentro dessa esteira de produtos e de análise, nós desenvolvemos o que chamamos de um score ESG. Vocês sabem que ESG está cada vez mais importante. Compradores estão exigindo que seus fornecedores tenham ESG e nós resolvemos desenvolver e começamos pelo agro. Então, nós utilizamos diversas informações, né, sobre as terras desse produtor, informações se há algum tipo de protesto, algum tipo de problema do produtor rural, mas também com a terra desse produtor. Se tem algum indício de embargo, de algum desmatamento ilegal, trabalho escravo, ou mesmo um excesso de problemas trabalhistas, tudo isso conta para criar essa nota para o produtor rural. Assim, grandes supermercados, grandes tradings, pode avaliar o produtor rural com base nesse score ESG. Né? A gente sabe que são milhares de pessoas, né? São milhares de produtores, milhões de produtores, na verdade, e essas empresas têm uma capacidade muito limitada de fazer essa análise ESG. Então, o que nós estamos fazendo é trazer automação, para que eles também possam separar produtores que têm um bom compliance de um mau compliance, para poder selecionar com quem vão se relacionar. Muito interessante. Marcelo Pimenta, Head de Agronegócio da Serasa Experian, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Eu que agradeço. Obrigado. Maravilha.